Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Emiliane do Nascimento, advogada especialista em Direito à Saúde, e neste vídeo eu falo com você sobre o direito do aposentado em permanecer com o plano de saúde da empresa. Você sabia que ao se aposentar, você tem direito de permanecer com o plano de saúde da empresa? Se você contribuiu mensalmente por mais de 10 anos com esse plano de saúde, você tem o direito, inclusive vitalício, de permanecer nesse contrato. Já se você contribuiu em um período menor, esse direito ele é proporcional ao tempo de contribuição. Então, por exemplo, se você contribuiu por 5 anos, você permanece 5 anos. Se você contribuiu 4, 3 e assim sucessivamente, conforme o tempo de contribuição, você tem sim o direito de permanecer nesse contrato. O que algumas pessoas acabam tendo dificuldade é em compreender o valor a ser pago por esse contrato. E é muito simples. Esse aposentado, ele vai pagar ali, a partir dessa aposentadoria, aquilo que ele já pagava mensalmente, mais o valor que a empresa paga para a operadora de plano de saúde. E aí, existe uma situação muito delicada e que pode sim ser considerada ilegal ou abusiva e que já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 10.034, que diz respeito à forma de reajuste desse plano de saúde. O que algumas empresas fazem é colocar esse aposentado em um contrato diferente dos empregados ativos. Então tem aquele contrato dos empregados inativos, que existe ali um reajuste maior do que aqueles que são os empregados ativos, num contrato diferente. E essa prática é sim considerada abusiva. Por isso, esse aposentado, ele tem o direito, por meio de uma ação judicial, de pedir a equiparação desse tipo de reajuste. Porque essa diferenciação já foi considerada uma prática que não deve acontecer e que acaba sendo injusta para esse aposentado. Agora, é importante deixar claro que esse direito à permanência do contrato não é um direito adquirido. Ele tem esse direito de permanência conforme o contrato da empresa com a operadora de plano de saúde, ou seja, conforme houverem ali modificações nesse contrato da empresa empregadora, né, com a operadora de plano de saúde, esse contrato do aposentado também vai sofrer um reajuste. O que não pode acontecer de maneira nenhuma são reajustes diferenciados aí, como eu disse. O aposentado não pode sofrer um reajuste maior por se tratar de um contrato de inativos, né? A empresa empregadora não pode, não deve fazer essa diferenciação de contratos, né, de funcionários que estão na ativa, os contratos ativos, e de funcionários inativos ali, que já se aposentaram ou se desligaram dessa empresa. E aí, esse aposentado que por alguma razão for notificado de que a partir dessa aposentadoria ele vai pagar então um valor mais alto no seu contrato de plano de saúde, ele deve sim recorrer à justiça para que, por meio de uma decisão judicial, o advogado consiga fazer ali uma equiparação desse contrato. Dessa forma, ele vai poder pagar exatamente aquilo que os funcionários que estão ali na ativa nessa empresa pagam, que é aquilo que ele vinha pagando ao longo dos anos, né? Então, esse é um direito que muitas vezes esse aposentado não tem consciência, né? Muitas vezes não fica claro. E aqui, outro ponto que vale a pena ser esclarecido é com relação às coparticipações. Quando nós falamos em contribuição mensal, né, que esse aposentado passa a ter direito a permanecer com esse plano após uma aposentadoria, nós não estamos falando em coparticipação, que é quando aquele funcionário paga a partir de um exame ou de algum procedimento, ele paga uma porcentagem, né, para a utilização daquele plano de saúde. A coparticipação, ela é diferente desse pagamento mensal. Então, esse direito que o aposentado tem em permanecer com o plano de saúde da empresa, acontece nesses casos em que haviam o pagamento mensal ali no desconto em folha do salário dele para a utilização desse plano de saúde. E aí é como eu disse, o tempo conforme o tempo de contribuição ou a partir de 10 anos, o direito acaba sendo ali vitalício. E aqui também é importante mencionar que, se por acaso esse aposentado decidir modificar o contrato dele ao longo desses anos, né, e aí de repente passar para um contrato que seja individual, porque quando ele adere a esse contrato da empresa, né, ele continua nesse contrato, nós estamos falando de um contrato empresarial, né, ou mesmo coletivo. Então, esses reajustes, normalmente, eles são
de fato acima da média. De repente, se ele pesquisar e encontrar um contrato mais interessante para ele, quiser fazer uma modificação de contratos, né, para um contrato individual ou mesmo familiar, ele pode sim se valer das carências que ele já cumpriu nesse contrato anterior. Portanto, a portabilidade para ele nesse caso é extremamente interessante. E todos esses direitos que eu mencionei aqui que esse aposentado tem, os dependentes, né, do titular ali também são alcançados por esse direito em permanecer com esse contrato, mesmo após a sua aposentadoria. E se você conhece alguém que esteja passando por uma situação como essa, né, enquanto aposentado, esteja com problemas ali em continuar nesse contrato por conta de reajustes abusivos e por conta dessa diferenciação que a empresa acabou fazendo entre ativos e inativos, encaminhe esse vídeo para ele. Essa informação pode ser muito útil, pode ajudá-lo ali a continuar nesse contrato e ele de repente pode ser beneficiado aí por essa informação. Aqui no canal eu tenho vídeos sobre esses e outros temas relativos à área do direito do consumidor, relativos também à área do direito à saúde.